processo de impeachment requer, como todos sabem, que haja o embate político, o pressuposto político do impeachment, mas também que haja crimes de responsabilidade. Quando algum desses fatores não são encontrados na realidade de um caso concreto, a gente sente que pode existir uma deturpação, uma corruptela do que seja o impeachment. Exemplo, se no sistema presidencialista, eventualmente, o chefe de poder não tem uma maioria congressual dos 2/3 para que não seja aprovado o seu impeachment, ele pode realmente sair, perder o cargo que lhe foi dado por uma população votante direta, pelo simples fato dele não ter a maioria de 2/3. Ou seja, a gente não está no Brasil até o momento, aliás, já foi até rejeitado por referendo, num sistema parlamentarista. Então, esse mecanismo de atropelar o presidente da República por um mecanismo parlamentar é o que, por exemplo, o jurista Marcelo Neves chama de um efeito funcional, é um equivalente funcional do golpe. Ou seja, se você não admitir que seja um golpe convencional, clássico, como nós tivemos em 64, mas pelos mecanismos utilizados para a retirada da mandatária principal, no caso, é como se fosse um efeito funcional do golpe, quer dizer, termina no mesmo. O que eu vejo é que esses requisitos jurídicos, quais sejam a identificação de um crime que seja um atentado contra a Constituição, eles devem estar presentes. E quais foram os crimes que foram imputados à mandatária? No caso de pedaladas fiscais e de assinatura de decretos para aquisição de verbas suplementares adicionais. Quanto às pedaladas fiscais, a gente sabe que são repasses de fundos, de recursos para bancos oficiais, por eles produzirem, executarem até, dentre outras coisas, políticas públicas, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Então, há uma compensação por essa execução dessas tarefas que pode ser atrasada. Ou seja, o repasse dessa quantia, que foi antecipada pelos bancos oficiais para executar esses programas, para que esses programas não tivessem nenhum retardo, eles podem atrasar. Por exemplo, num ano que tem uma diminuição da arrecadação, ou por algum motivo sazonal, temporário, isso pode acontecer de o chefe do executivo atrasar esses repasses, sem que isso consista num empréstimo, absolutamente. Quando a gente atrasa uma prestação, não quer dizer que a gente contrai um empréstimo com o órgão credor, não. A gente atrasou a prestação. Então, a falácia desse raciocínio é querer fazer a equivalência entre a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária, que são duas coisas diferentes. O que eu vejo nesse procedimento de impeachment brasileiro como um sistema presidencialista é que a gente pode relegar e burlar o desejo, a votação direta, regular de uma eleição de um chefe de poder pelo uso inadequado, deficiente de um procedimento que é legal, que é jurídico, mas que, se for utilizado de uma maneira irregular, termina fazendo com que haja uma burla na sociedade, na democracia, porque termina a gente boicotando esses votos que foram dados diretamente para o chefe de poder. Para mim, isso é a principal dificuldade de entender um simulacro de um processo de impeachment. Eu vejo que o impeachment à la brasileira, no momento, está fazendo uma confusão entre os sistemas políticos. Se nós fôssemos parlamentaristas, por exemplo, por uma simples impopularidade da presidenta ou por
uma discordância de sua plataforma de governo, poderia-se, pelo voto de desconfiança, retirar tranquilamente a presidente do seu cargo. Mas estamos em pleno presidencialismo. Aliás, o parlamentarismo foi rechaçado em eleição na década de 90 pelos brasileiros, adotando o presidencialismo. Aliás, o brasileiro tem uma vocação presidencialista, mesmo que seja identificado muitas qualidades no sistema parlamentarista. Pois bem, nesse sistema não se pode retirar uma presidenta por eventuais discordâncias ou porque não está de acordo com o que ela vem agindo, etc. e tal. Tem que se respeitar o voto direto, a sazonalidade das eleições e o momento próprio da retirada da presidente, que é o fim do seu mandato.